Fala galerinha do bem, hoje, quarta-feira, dia 26/11/2025, Boteco do Amadeu entrando no ar, trazendo notícias rápidas e rasteiras. Antes de mais nada, eu gostaria muito de comunicar aos nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, por um problema na plataforma. Não foi culpa do Amadeu, não foi culpa aqui do canal, culpa da plataforma desde ontem que eu estou com um problema. Então me deram 72 horas para resolver, tá? Então eu estou aqui pedindo mil desculpas a vocês e os nossos colaboradores. Atacadão Casa e Construção, do meu amigo Robson Martins, lá nos municípios de Capim, Bahia e Mamanguape. Palace Carnes, a maior boutique de carnes do Rio de Janeiro, localizado no Jardim América, na rua Franz Liszt 494. Galeria CD Esporte, do meu amigo Darlan, que ele representa a Pênalti, Havaianas e Hidrolite. Quem tiver um comércio e quiser esses produtos nas suas lojas, né, procure o meu amigo Darlan, da Galeria CD Esporte. Palanca Negra, mais tradicional restaurante e pizzaria do Rio de Janeiro, mais de 40 anos de tradição. Empório do Bacalhau, dos meus amigos Gustavo e Gabriel Biancardi, na Professora Paula Kids, número 4, na Vila da Penha. Meu amigo Mad Búfalo, Carlos Caju, da Mad Búfalo. E Delícias da Vivi, as melhores trufas que eu já comi em toda a minha vida. Eu quero pedir a vocês mil desculpas, mas a partir de amanhã, mais tardar sexta-feira, a logo de vocês estará aqui no rodapé, sabe, desse vídeo. Me perdoe, eu tive que gravar à parte, estou gravando esse vídeo à parte, não consegui ainda entrar no estúdio devido a esse problema. Então vamos ser logo rápidos e rasteiros. Galera, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like, divulgue, compartilhe. E do lado direito tem um sininho, dá um toquezinho naquele sininho ali, porque toda vez que subir um vídeo ou alguma coisa do Boteco do Amadeu direcionada falando de Vasco, vocês receberão essas notificações. Vamos falar logo da manifestação da torcida organizada Força Jovem, que ontem esteve no CT Moacir Barbosa no início da tarde, antes do treinamento do Clube de Regatas Vasco da Gama, do time do Vasco, lá no CT. Inclusive o Verrete, né, parou antes, na hora, o caminho ali, na curvinha, ele parou o carro, pediu para a galera não gravar, ele só queria falar com o torcedor, que o torcedor realmente tem toda a razão de cobrar, e que sexta-feira os torcedores vascaínos virão um Vasco completamente diferente desses últimos 5 jogos. E depois nós fomos fazer a cobertura, ficamos do lado de fora, só tínhamos 3 pessoas cobrindo realmente essa manifestação. O Rodrigo Crevellari, mais conhecido como Digão, do canal Podcast Cruz Maltino, Luiz Amadeu, que vos fala, do canal Boteco do Amadeu, e o meu amigo Jonathan Santos, do canal BTB Esportes. Éramos só os 3 lá cobrindo, e no final da manifestação dentro do CT Moacir Barbosa, o Fabinho deu um pronunciamento, falou conosco, falou da cobrança, porque culpando os jogadores. Eu também sou partidário dessa situação, o Diniz tem culpa em algumas situações, mas os jogadores também, a máxima culpa eu vou botar na conta dos jogadores, 80%, 85%, e o restante na conta do Diniz, porque ele é o comandante. Mas é isso aí, torcida. Vamos apoiar como a torcida do Vasco sempre fez, apoiar, vibrar, torcer, encher os estádios, como na sexta-feira São Januário estará lotado, apoiando e vendo realmente um Vasco jogar de forma diferente, já que nós não teremos 2 jogadores, né? O DVD, né, o David, que foi expulso diante da equipe do Bahia, e o Tietê, o volante Tietê, que recebeu o 3º cartão amarelo, estará fora do próximo compromisso, sexta-feira, dia 28, às 19h30. Então, galera, olha, vocês joguem pelo torcedor, joguem por essa torcida que tanto ama vocês. Não dê esse mole, por gentileza. Vou falar agora da rodada. A rodada começou ontem. Começou lá na Arena MRV, Atlético Mineiro 1, Flamengo 1. Na Arena do Grêmio, Grêmio 3, Palmeiras 2. Hoje teremos Red Bull Bragantino e Fortaleza. Amanhã, mais conhecido como quinta-feira, teremos Fluminense e São Paulo no Maracanã. Na sexta-feira, mais conhecido como depois de amanhã, teremos Juventude e Bahia, em Caxias do Sul, Vasco e Inter, em São Januário, às 19h30, e Santos e Sport, na Vila Belmiro. No sábado, teremos Vitória e Mirassol, lá no Barradão,
lá no estádio Manuel Barradas. E teremos também Ceará e Cruzeiro no Castelão, lá em Fortaleza. Domingo tem um jogo atrasado, Fortaleza e Atlético Mineiro, que é referente à 35ª rodada, a rodada passada. O jogo será realizado em Fortaleza. E teremos um jogo normal da rodada 36, que é essa que o Vasco vai disputar contra o Inter na próxima sexta-feira. Teremos Corinthians e Botafogo, lá na Arena, na Neoquímica Arena. Então, galera, eu comentei com vocês a respeito dessa situação da cobrança, que é justa e foi uma cobrança tranquila, sabe? É isso aí, a torcida do Vasco faz uma diferença muito grande, quer cobrar, cobre, mas cobre da maneira que eles cobraram ontem, sem violência, sem, sabe, xingamento, nada disso. Às vezes vai uma palavra porque o torcedor, como a torcida organizada também está de saco cheio, é a torcida que apoia, todas as torcidas organizadas do Vasco, elas apoiam, doem apoio ao Chuí, até fora do Brasil. Então, jogadores, joguem por eles. Não estou falando por nós que somos setoristas e também torcemos pelo Vasco, mas joguem pelo torcedor, honrem essa camisa, porque não é brincadeira não. Eu fiz uma conta aqui rápida, galera, rápida, só, eu vou contar aqui, ó, eu contei, né, pouquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jogos em São Januário, 7, não é conta de mentiroso não. Eu vou dizer, Vasco e Red Bull Bragantino, Vasco e Corinthians, Vasco e Ceará, Vasco e Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro, Vasco e Juventude, erros individuais, tá, que custaram 18 pontos, 18. Red Bull Bragantino, falha do João Vitor nos 2 gols, 3 pontos. Corinthians, o Vasco não jogou nada, poderia ter vencido o Corinthians, tomou o primeiro gol e depois o Verratti empata no pênalti e o Vasco não consegue se ajustar. 3 pontos, tá? 3. E o Vasco teve 62% de posse de bola no jogo contra o Corinthians. Vasco e Ceará, o Vasco tomou gol aos 94 minutos. 90 mais 4 de acréscimo. No minuto, 94º minuto, o Vasco tomou gol de empate, onde o Vasco dominou uma falha do sistema defensivo. Vasco e Grêmio, oh meu Deus do céu. Aí a gente vai falar o quê? Falha de novo no sistema defensivo e falha mais uma vez ali. Era o João Vitor. João Vitor. O Vasco tomou gol aos 80 minutos, mais conhecido como 35 do segundo tempo, o gol de empate, onde o Vasco perde 2 pontos. Aí vem o Atlético Mineiro em casa. Um domingo, ensolarado, jogo às 16 horas, gente. O Vasco toma um gol aos 35 segundos pelo lado esquerdo. Deixaram o cara chutar. Mal deu a saída, gol. E o Vasco dominou o Atlético Mineiro. 1-1. Tá? Contra o São Paulo, uma falha do PH, um pênalti que ele não poderia ter feito, onde o Vasco jogou bem, e ali o Diniz errou em algumas substituições, né? Temos que ser justos, dar a César o que é de César, e o Vasco perde 3 pontos. Aí vem o fatídico jogo contra o Juventude. O Vasco faz 1-0, o cruzamento do PH, o Rainha bota a bola lá para dentro, e o Vasco perde de virada para o Juventude, para uma das equipes mais vazadas no Campeonato Brasileiro. Então, gente, erros individuais, tá? Vamos colocar, de repente, ali um gol com erro coletivo no sistema defensivo. Eu não contei o jogo contra o Grêmio, tá? Lá na Arena do Grêmio, que o Vasco perdeu por 2-0, porque ali é uma bola que é cruzada, o jogador do Vasco, se não me falha a memória, eu não quero ser injusto, por isso que eu não vou falar o nome do jogador, mas foi um zagueiro que agora fugiu aqui a minha humilde memória. Ele cabeceia a bola vai para dentro da área do Vasco, lateralmente assim, e o jogador do Grêmio faz 1-0, e no segundo gol o Coutinho perde uma bola, onde o Coutinho acho que já estava sentindo ali, o Coutinho toma um cartão amarelo, ele fica fora do jogo contra o Bahia, porque ele toma um cartão amarelo aos 44 minutos do primeiro tempo, antes do intervalo. Então são esses detalhes. Você perder 18 pontos em casa, se você reduzir um pouquinho, 11, como eu havia dito já em algumas lives, 11 pontos, 42 mais 11, 53, estaria brigando ali entre os G6. Sabe por quê? Eu vou chegar agora lá. O Mirassol tem 63 pontos. Sabe quantos pontos o Mirassol fez dentro de casa, dentro do estádio Maião? A mesma pontuação geral do Vasco e do Ceará. 42 pontos. Galera, 42 pontos. 12 vitórias e 6 empates. Então são 18 jogos. O Mirassol agora faz 2 jogos, né? Faz 2 jogos fora e vai jogar o último jogo contra o Flamengo lá no estádio Maião. Então, para vocês terem essa noção, lógico, a pressão do Vasco é uma coisa, a pressão do Mirassol é outra. É isso que eu quero que os jogadores do Vasco que lá estão,
né? Que honrem essa camisa, que joguem com amor, que joguem, sabe, pela sua vida e pela vida do torcedor vascaíno, porque não aguenta mais vocês toda hora dando vexame. 5 derrotas consecutivas nos 5 últimos jogos. Sabe quantas chances claras de gols vocês tiveram? Meia dúzia. Menos de 2 chances claras por jogo, muito menos. Dá 1 ponto alguma coisa. Sabe quantas finalizações no gol em 5 jogos? 15. Uma média de 3 por jogo. Aí vocês não querem que cobrem? Tem que cobrar vocês. E vocês em campo, tá? Na sexta-feira, joguem pelo torcedor. Porque o que vocês estão fazendo, desculpa o termo que eu vou usar, é uma tremenda sacanagem com o torcedor vascaíno. E uma outra situação que eu queria falar aqui para vocês foi sorteado, né? O Vasco a sub-20 do Vasco entrou de férias e estará disputando a Copinha. A Copinha, que é a famosa Copa São Paulo de Futebol Júniors. Será realizado no início de janeiro. O Vasco ficou no grupo 12 com I9 FC de São Paulo, Vasco, o Velo Clube de São Paulo e o Guanabara City. O Guanabara não é o supermercado Guanabara do Rio, não, nem a aviação Guanabara. A Guanabara City é um clube lá de Goiânia, onde revela bons jogadores. Entendeu? E fica próximo. O Vasco vai ficar, tô copiando aqui, tá? Tô colando. Na cidade chamada Cravinho, interior de São Paulo, fica a 694 quilômetros do Rio de Janeiro, capital. Fica ali próximo de Ribeirão Preto, né? Uma região metropolitana ali de Ribeirão Preto. Então o Vasco estará em janeiro fazendo, né? Com certeza terá uma mescla de sub-17 e sub-20, porque o campeonato carioca vai começar no dia 14 de janeiro, Vasco e Maricá, provavelmente em São Januário. Então aí as 3 primeiras rodadas o Vasco pode jogar com um time alternativo, um time misto, e com certeza as 3 primeiras rodadas o Vasco estará utilizando jogadores da sub-20 e jogadores que de repente, né, que podem ficar no elenco, fazer ali uma mescla e quem sabe, com certeza teremos novas contratações para o início do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro. Valeu, galerinha. Muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado por aturar esse menininho aqui, gordinho, que tanto vos ama, que tanto ama esse Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado pelo carinho e que também quero agradecer os 2.828 que se inscreveram no canal. Só de ontem para hoje foram 106 inscritos. Muito obrigado, agradecer a Papai do Céu. Sem ele eu não estaria aqui e sem ele realmente eu não estaria, sabe, trocando essa ideia com vocês. Obrigado, um abraço, fique com Deus, beijo.